Ciro Gomes nisso aí. Riso, você tá a par do Ciro? Então, bota a notícia aí. André Sadi veio com a notícia. Ala do Centrão defende Ciro Gomes como vice de Tarcísio em 2026, tá? Então, segundo o blog apurou, Ciro foi evento do PP e União Brasil. Do evento do Pepuni? Pepuni. Ciro Gomes foi evento do Pepuni. Plano do Centrão é apoiá-lo no Ceará e depois lançá-lo vice de Tarcísio pela União para dar mais força ao governador paulista no Nordeste. Não sei como vocês estão vendo isso. Assim, tem uma ideia de que o Ciro Gomes realmente vai concorrer. Estavam falando que ele concorreria pelo PSDB. Ele fecharia com o PSDB e seria candidato ao governo do Ceará com o apoio dos bolsonaristas para desbancar o bloco petista ali. Em tese é uma aliança exótica, mas formidável. Sempre lembrando, tá, que todos os bolsonaristas do Ceará que eu conheço, Carmelo Neto, que tá pra alterar o nome dele pra Carmelo Bolsonaro. Sim. Todos esses caras, né, eles entraram pra política e diziam que iam acabar com o coronelismo do Ciro Gomes no estado. Hoje eles já se tornaram cabos eleitorais do Ciro Gomes. A menor, né, numa posição menor que a do próprio Ciro. Agora o que aparentemente o Centrão tá aventando faz um estudo de caso no Ceará ali, e aí traz o Ciro pra perto e coloca o Ciro de vice pro Tarcísio, numa aliança meio desenvolvimentista ali, que seria este grande acordão de 2026. Aí, pega, assim, não sei se eu vou ler a matéria aqui, mas depois tenta manter no gatilho, Riso. O Ciro falou que é necessário para derrotar o estado de Koji que tá aí, uma aliança que pega da direita à esquerda, né? Mas vamos ler. Integrantes do Centrão, ouvidos pelo blog, passaram a defender nos últimos dias uma dobradinha de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, com Ciro Gomes para a chapa presidencial de 26. Atualmente, Ciro Gomes está filiado ao centro-esquerdista PDT, partido baseado do presidente Lula, e que comanda o Ministério da Previdência Social. Segundo o blog apurou, a avaliação entre lideranças do Centrão como União Brasil é de que a crise do tarifaço afasta a família Bolsonaro da chapa presidencial e o melhor seria a construção de uma chapa sem integrantes da família. Aliados mais radicais de Bolsonaro querem emplacar um familiar, mas reconhecem que a situação está cada vez mais complicada devido à crise escalando com o tarifaço e as investigações do STF. Já dentro do PP, Ciro Gomes tem resistência porque a ala do partido quer emplacar Ciro Nogueira no vice. Exatamente. Tá, existe aí um duelo de Ciros, né? Quem seria o Ciro a ser candidato? Tá? O Nogueira ou o Gomes? Tá? O Ciro Nogueira, cara, ele não vai querer morrer na praia. O Ciro Nogueira, ele tá fazendo todo o trabalho de articulação pro Tarcísio, Riso, desde assim, do final de 22. Do final de 22 para 2023, ele já tá trabalhando, já se indispôs com o Kassab, teve brigas com o Kassab, tentou puxar a coisa pra perto, quer lançar o Derrite como candidato ao governador. Ele tá fazendo tudo o que precisa, arranjando, montou o Pepuni, aproxima um daqui, puxa um dali, vai atrás do André Esteves. O Ciro Nogueira, ele é o pai da candidatura Tarcísio. Ele quer ser o vice. O grupo que quer o Ciro Gomes entende que você conseguiria fazer uma super aliança no Nordeste. Na verdade, tá? Se o Ciro Gomes, aliado com o Tarcísio, vira ali o Ceará, e esse é um ponto, né? Pela própria dinâmica de que um voto virado vale 2, vocês sabem disso, né? Um voto virado vale 2. Se eu tô ganhando numa votação de 10-8, e aí o Riso tá votando em mim, e não no Tarcísio, e aí não no Aloísio, e a Aloísio vai e vira o Riso, eu de 10 vou pra 9, o Riso de 8 vira 9. Vocês entenderam? A diferença que era de 2 vai pra 0. Voto virado vale 2. Então você ir lá pro Ceará virar votos com o Ciro parece ser uma ideia interessante. O ideal nesse sentido era tentar buscar um cara que tinha conversa com a Bahia pra vice, porque a Bahia é o maior estoque de votos petista, e aí talvez na Bahia ali você conseguisse reverter o jogo pro antipetismo. Talvez a grande alternativa seja construir um vice baiano com voto na Bahia. Mas eu não sei quem poderia ocupar essa posição. Definitivamente não dá pra dizer quem seria. Você acha que... Por que você tá olhando? Você acha que seria o Assemineto? Eu seria o Assemineto. O Assemineto, boa parte dos votos dele já são votos que votam no Lula e nele. E os votos que... os outros votos que votam nele já são caras que votariam no antipetismo de qualquer forma. Você tinha que pegar alguém que avançasse naquele eleitor. Entendi. Entendeu? O Ciro avança. O Ciro avança nesse eleitor. Pelo menos eu sinto que o Ciro ele tem essa capacidade de avançar, de buscar o eleitor. Então, né? Vamos lá. Eu queria somar aqui. Eu acho que um desenho para 2026, Ciro Gomes Tarcísio,
tá? Traria talvez a maior chapa a maior coligação feita talvez em termos pós-88. Eu não sei se é a maior em número de partidos, porque a Dilma em 2010 contou com uma coligação gigantesca, 14 também. Mas se a gente contar que sim, o cara teria Republicanos, União Brasil, talvez, acho que não, PDT não. Republicanos, União Brasil, PSDB, Podemos, MDB, PP. Eu já falei União Brasil? Acho que não, né? PP, União Brasil, PL. E esses aí são de longe os maiores partidos do Brasil. Aí pode pegar uns nanicos, um PRD entraria na brincadeira. Tô esquecendo de mais alguém. PSD entraria. Cara, seria de longe uma coligação, não só em termos partidários gigantesca, mas teria uma coligação de forças para meio que fazer assim, chegamos num consenso de como resolver o Brasil. E aí, na cabeça deles, entregar um presidente da República com muito poder institucional, com muita força nos estados, para ele poder, basicamente, enfrentar o STF nesse balão de forças. Por que eu acho que isso não aconteceria? Eu já coloco aqui. Porque esse presidente da República ficaria ele próprio dependente de uma outra força que eles não estão, obviamente, colocando como parte do problema, eles estão colocando como parte da solução, que é o Centrão. Quem disse que um presidente da República cuja chapa seria toda construída com o Centrão e toda construída com oligarcas e políticos corruptos dos interiores do Brasil, ele teria meios de ação e força para mudar alguma coisa? A gente sabe que o escândalo do Mensalão surge porque o PT queria comprar parlamentares. Depois, no Petrolão, ele começou a comprar parlamentares de partidos inteiros em escala. O Temer teve graves problemas com o Congresso, a Dilma teve graves problemas com o Congresso, o Bolsonaro teve graves problemas com o Congresso. E isso antes do STF virar um problema. Então, o Congresso, o Baixo Clero, o Centrão, seriam eles próprios, se você monta uma construção fechada neles, seriam eles próprios um problema. E um problema gigante. Qualquer presidente que ganharia num arranjo desses, ele iria para a presidência da República, num super acordão centrônico, e aí você ia tocar o Brasil mais ou menos do jeito que o Brasil já é tocado. As grandes mazelas e feridas brasileiras seriam tratadas por esses caras. Você teria com esses caras alterações profundas no Código de Processo Penal. Você teria mudanças no código, na legislação penal brasileira. Talvez esses casos voltariam, por exemplo, em alterações para crimes violentos. Mas crime de colarinho branco, que é o crime que interessa para essa galera que tem grana. Esses caras votariam material contrário ao aumento de privilégio. Material contrário. Eles entrariam na PEC do Kim. O Kim tá com um problema para conseguir apoiadores do Centrão para assinar a PEC dele. Puta que pariu. Vocês veriam o Centrão, por exemplo, mexendo em reformas fundamentais para o Brasil? Uma reforma administrativa que diminua o número de municípios, por exemplo, que é central para isso? Ou uma reforma administrativa que mexa nos aumentos salariais do funcionalismo? Que mexa no topo do funcionalismo, incluindo o judiciário, que é onde o Centrão tem a maior parte dos problemas? Vocês veem isso acontecer? Não. Então, dado que já houve grandes alianças com o Centrão para administrar o Brasil, e dado que dessas alianças grandes reformas não surgiram, eu sou muito cético. Muito cético. E ainda há outro problema. Eles querem fazer essas reformas, uma aliança Tarcísio Gomes, dá até para você fazer uma fusão. A aliança Tarcísio Gomes, que hoje por enquanto é Tarcísio Nogueira, ela teria essa vontade? Um cara já botou aqui, ela mexeria nas emendas parlamentares? Mexeria ou não mexeria? Elas diminuiriam ou aumentariam o poder justamente dessa malta de vagabundo que opera em nome do Centrão, que extrai dinheiro de prefeituras com contratos irregulares, que desvia a verba de emenda, que compra a voto da população? Porque o maquinário, vamos botar aqui, o maquinário político que sustenta o que a gente chama de política brasileira, esse maquinário que todos os deputados, especialmente os deputados old school, possuem, tá? Que é ligado a projetos de governo, que é ligado a projetos de prefeituras, que é ligado a vereadores, tá? É um maquinário, é uma estrutura hierárquica que funciona como um maquinário, e ele é quase todo igual, só muda o nome, tá? Se você for pegar a estrutura política de um cara do Centrão que é de Minas Gerais e de um cara do Centrão que é do Piauí, ela é praticamente idêntica. Praticamente idêntica. Os mecanismos de funcionamento são quase iguais, é quase um padrão, tá? Isso vai ser alterado?
Eu não vejo sendo alterado. Como eu não vejo grandes alterações nisso, eu não... Entendeu? Ó, o Lucas Freitas mandou. Uma liderança forte na Bahia seria o senador Otto Alencar, que é do PSD. O Otto Alencar é um exemplo disso. O Otto Alencar é um cara que tem essa possibilidade de mobilização institucional do Centrão no interior da Bahia. O Otto Alencar é um exemplo desses projetos, dessa máquina hierárquica de administração de recursos, quase sempre desviados, que acontece na Bahia. Só que eu não sei se ele é um rosto que o baiano ia falar, é isso. Tô com o Otto Alencar. Não é muito assim que funciona, né? O Otto Alencar é dono da máquina, mas ele não é um rosto que mobilizaria. Pelo menos eu não creio que seja. Pode ser que alguém aqui venha, vamos dizer, contraditar o que eu tô falando. Pessoal, like na live. É importante que você deixe seu like na live para ajudar essa live a crescer. Like na live. O Melk Castro Alves disse, nem no Pacto Federativo ia mexer? Não, essa galera jamais mexeria no Pacto Federativo. Até porque o projeto eleitoral deles seria construído justamente por esses elementos do Centrão, e eles teriam como sócios majoritários esses caras do Centrão. Gente, um cara como o Ciro Nogueira como vice e como principal articulador, junto com outro cara como Valdemar da Costa Neto, junto com outro cara como Gilberto Kassab, junto com outro cara como Rueda, Antônio de Rueda, definitivamente a última coisa que esses caras vão querer mexer é no Pacto Federativo e na estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, porque eles são isso! Eles são isso! O Riso pode tentar levantar. O partido que mais cresceu, me corrija, nas eleições municipais de 24 foi o PSD, ou talvez ele já seja o maior. O PSD tá muito grande, é o partido Kassab, nos municípios. Se você for pegar Minas pra cima, o PSD é super forte, porque o PSD é Lula, o PSD é Bolsonaro, o PSD é o que precisa ser pra ganhar a eleição. Ó, PSD é o partido com a maior taxa de sucesso na eleição para prefeituras. O partido lançou 1.715 candidatos para prefeito e teve 878 eleitos. Meus amigos, ele venceu em mais de 50% dos casos. O PSD acertou com mais de 50% dos casos. O PSD é uma máquina de ganhar eleição para prefeito. O poder do PSD, mais do que os deputados, reside na máquina dos prefeitos. E o Kassab é o grande operador desse jogo. Este cara quer alterar a dinâmica patrimonialista do Estado brasileiro. Gente, a dinâmica patrimonialista do Estado brasileiro vê a sua grande operação acontecer na prefeitura. Eu, assim, infelizmente, né, por conta da formação do Partido Missão e estudando até o nosso programa, eu ainda não estou com a cabeça pronta, mas eu estudo isso. E uma das coisas que ficam claras é o coração da operação corrupta desses projetos no Brasil acontece nas prefeituras. Primeira coisa, as emendas, a gente está falando aí de praticamente 50 bilhões, elas vão para as prefeituras. A execução das emendas acontece sobretudo, não só, mas sobretudo, dentro de um contexto de prefeitura. Tá? Isso eu estou falando das emendas federais, nós temos emendas estaduais e temos emendas municipais também. Tá? São as prefeituras que boa parte dessas obras com menor fiscalização são executadas. São nas prefeituras que o compadrio e o capitalismo, né, malandro, acochambrado, dono da empreiteira, que trabalha junto com o amigo do prefeito, que o vereador indica e o vereador é ligado a um deputado. É ali que a indústria do Caixa 2 é montada. Como a indústria do Caixa 2 é montada ali, e ali, nesse âmbito municipal, que a grande imprensa não acompanha, porque nem tem como acompanhar, acontece o grande roubo brasileiro, a grande roubalheira brasileira tá presente ali, a gente não consegue dimensionar a forma como isso se dá e a forma como você consegue reagir. Vou dar um exemplo. Alguém sabe, sei lá, vamos pegar uma cidade de 50 mil habitantes, achem a cidade de Patos na Paraíba, que ela já é falada por causa do Gumota. Mas se eu pegar uma cidade perdida na Paraíba, ou se eu pegar uma cidade perdida, sei lá, interior de São Paulo, uma cidade no Vale do Ribeira, você sabe de quem são os jornais da cidade? Você sabe ligado a quem são as rádios da cidade? Em cidades pequenas, quase sempre, os veículos de imprensa, que deveriam supostamente fazer a fiscalização dos políticos, eles são ligados a um político local ou a um político de fora do estado. Isso já é assim faz tempo. Esses caras vão ficar fazendo uma fiscalização séria do erário? Ainda mais porque nesses municípios, ó, 7 barras ali, né? Ainda mais porque nesses mesmos municípios, o que você tem? Os prefeitos, os vereadores são quase sempre governistas. Nós temos uma vereadora na cidade de Chapada Gaúcha, no norte de Minas Gerais, a Luana. A Luana, acho que ela é a única vereadora de oposição. Em Pouso Alegre, em Minas Gerais, eu estou falando de uma cidade já com algum grau de industrialização, com uma história já bastante rica, Pouso Alegre.
no sul de Minas, o Russo é nosso vereador, acho que é ele mais um na oposição. Há essa tendência de todo mundo ser situação. E em cidades bem pequenas, todo mundo é situação, todo mundo tá com o prefeito. A lógica de fazer oposição, ela nem tá muito instalada na cabeça de ninguém. Num jogo desses, ali que a roubalheira acontece. Aí você fala, mas não é muita roubalheira, estão processando, né? Vamos lá, processando emendas. Quando eu tô falando processar, não tô falando processo jurídico, tô falando do processamento. Tô falando que o maquinário político que processa dinheiro e estrutura para a campanha. Cada município está processando dinheiro para uma operação que vai acontecer em ano eleitoral em termos permanentes. Então são os caras apaniguados na máquina pública, é o dinheiro que é desviado em determinadas obras, são as propinas que são pagas para obter alguns contratos, e isso é distribuído para essa máquina política. Esse dinheiro que é distribuído para essa máquina política vira caixa. Esse caixa fica disponibilizado para o processo eleitoral para funcionar como caixa 2. E aí é no processo eleitoral como caixa 2 que você vai tocando essa máquina. É assim que os grandes coronéis vão fazendo. Então quando um político dispõe, por exemplo, de um deputado federal, ele dispõe de um deputado estadual aliado a ele, por exemplo, o Kim e o Guto são parceiros, certo? É que como o voto deles é espalhado e como eles são honestos, eles nunca vão operar dessa maneira. Mas as emendas deles atuam de modo a, vamos dizer, a defender ideias ou atender bem a população. É isso que acontece com as emendas. Para um cara que é um deputado convencional do Centrão, que tem seu deputado estadual ligado a ele, e que tem uma série de prefeitos que recebem emendas dele, que ele participa da eleição, ele elege prefeitos e vereadores, esse cara vai usar a prefeitura que ele ajudou a eleger e os vereadores ligados a ele como parte dessa máquina para obter dinheiro para eleger ele e dar força para ele, lá, eleito, mandar dinheiro para emenda. Vocês entenderam o que é um ciclo? Digite 1 se vocês entenderam o que é um ciclo. Isso é muito importante. Like na live. Entender o ciclo? Entender o ciclo ou não? Se você não entender esse ciclo, você não entendeu mais nada. Se você não entender esse ciclo, você não entendeu mais nada, tá? A gente precisa, na hora de fazer uma análise completa do que é o sistema político brasileiro, e na hora da gente falar, por exemplo, de uma reforma política, a gente tem que mudar essa lógica. Essa é a lógica que sustenta a corrupção no Brasil. E mais do que a corrupção, essa é a lógica que sustenta, inclusive, os péssimos serviços públicos que mantêm muita gente na pobreza, que mantêm cidades com péssima cobertura de esgoto, péssima cobertura de internet, hoje é uma coisa muito importante, educação muito ruim, serviços de saúde e segurança pública muito ruins. Tudo isso é ruim, tudo isso não dá. Acho, tá? Aqui vem minha suposição. Como a imprensa tem uma certa preguiça em falar dos agentes do Centrão, porque dá bem menos hoje na internet, bem menos audiência você falar de um político do Centrão do que você falar de um escândalo ligado à esquerda, de um escândalo ligado à direita, porque tem apoiadores muito mais barulhentos em redes sociais. Acho que esses caras vão passando incólumes. E com o fim da Lava Jato, tá? E com a canseira que o brasileiro teve no combate aos escândalos de corrupção, meio que ficou liberou geral. Por que eu dei essa volta? Vamos retornar à candidatura Tarcísio Gomes ou Tarcísio Nogueira. Uma candidatura dessas é uma candidatura que se fia e se vale nessa máquina. E o Tarcísio nunca negou que ele é um cara dessa máquina. Tarcísio, vamos pegar aqui, olha só, a gente sabe que o Guto saiu lá, mas eu não vou sair atirando. Às vezes eu uso palavras feias para tratar das pessoas e hoje eu tô um sujeito mais civilizado, tá? O Tarcísio, ele é um burocrata oriundo das Forças Armadas. É um sujeito muito inteligente, se formou no IME, foi professor do curso preparatório para passar no ITA. Ninguém aqui vai falar que o Tarcísio tem que ir baixo, nem que o Tarcísio não tem, vamos dizer, disposição para trabalho. É mentira, o Tarcísio é um cara muito inteligente, tem muita disposição para trabalho. Isso já o coloca muito acima de qualquer político típico brasileiro, ok? Ainda que políticos tenham disposição para trabalho, só não estou falando da natureza do trabalho, mas tem. O Tarcísio Gomes de Freitas, dessa maneira, ele ascendeu primeiro junto ao aparato do PL, a época era PR, depois ele no governo Dilma, depois ele vai para o governo Temer, e no governo Temer ele cresce muito, quando ele participa das PPPs e dos projetos de infraestrutura junto, acho que era com o ministro secretário Moreira Franco. Depois ele se torna ministro de Estado com o Jair Bolsonaro, ganha muito espaço como o Tarcísio construtor, o Tarcísio que faz obra, e aí ele é lançado como governador. Tá? O Tarcísio é um homem da máquina do Estado. Ele nunca foi um homem a contestar essa máquina. Ele é um homem que acredita que a máquina tem que funcionar.
O Tarcísio, eu já expliquei para vocês, ele não é um arquiteto, ele é um engenheiro. Como engenheiro, ele tá vendo essa máquina chamada Brasil, ele vai falar, eu quero ver uma maneira dela rodar de um jeito mais eficiente. Ele não é um arquiteto, né, ou vamos botar aqui um projetista. Que projetista pode ser engenheiro? Aqui no engenheiro, ele não faz a concepção criativa e fala, esta máquina aqui precisa ser fundamentalmente alterada. A dinâmica dessa máquina tem que ser alterada. Eu tenho que imaginar esta máquina de uma maneira diferente. Quem faz isso são pessoas, em geral, a gente pode botar com um perfil mais criativo, que tem um raciocínio mais divergente, que tem uma capacidade de disrupção na forma de pensar a realidade. Entendeu? São os, vamos botar aqui, arquitetos. O Tarcísio não tem essa dinâmica. Então ele vai olhar para essa engenharia que o Ciro Nogueira toca, que esses políticos do Centrão tocam, e ele vai dar um jeito de vou melhorar um pouco isso aqui. É isso. Entendeu? Ele vai melhorar e ele não vai questionar esse problema. Então, o governo do Tarcísio em São Paulo é muito sobre isso. E é justamente por conta dessa falta de imaginação que você olha direitinho, você vai olhar com calma. Isso aqui não é um ataque a ele. O governo de São Paulo é bem administrado. Só que é um governo bem administrado desde a época dos tucanos. O melhor governador de São Paulo dos últimos 40 anos chama-se Mário Covas. O homem que de fato pegou São Paulo quebrado, e ajustou as contas de São Paulo. Pegou São Paulo no pior ciclo de insegurança pública e começou a preparar o espalhamento das polícias para enfrentar isso. Foi durante o governo dele que, assim, São Paulo chegou no buraco, assim, no buraco na parte de segurança pública. Foi o Mário Covas. Ele iniciou um processo de modernização da gestão do governo de São Paulo, que depois o Alckmin seguiu, aí o Serra seguiu, aí o Alckmin segue de novo, Dória segue e agora segue o Tarcísio. Mas todos esses governos são muito parecidos entre si. Nada de muito diferente foi imaginado. Por exemplo, nenhum do Mário Covas. A única coisa que o Mário Covas imaginou foi um governo de São Paulo mais bem administrado e mais, vamos botar aqui com algumas aspas, mais probo do que ele era. Ele veio de um governo Fleury, que era um governo muito ruim e muito corrupto, tá? Ele não imaginou assim, poxa, vamos reimaginar como é que é feita a parte de educação em São Paulo. São Paulo não tinha que ser um estado que não ponteia todos os rankings de educação no Brasil. São Paulo tem material humano da mais alta qualidade. São Paulo tem, graças a Deus, dinheiro próprio por conta do ICMS, estado que é um estado economicamente ativo em todas as áreas. São Paulo poderia ser melhor na parte de educação. São Paulo continua dependente das suas universidades estaduais, e fala muito das universidades estaduais, mas, vamos dizer, o desenvolvimento científico oriundo delas, brabo, mesmo bruto, tô falando do desenvolvimento científico com tecnologia de ponta que ajude o capitalismo no Brasil e no estado de São Paulo. Lembrando que se for falar do ITA e tal, eles são instituições federais, não são instituições estaduais, tá? Não foi imaginado nada muito diferente nisso. São Paulo se desindustrializou nesse processo, mas ainda manteve um percentual de indústrias razoável, dado o contexto brasileiro. São Paulo, ele, especialmente nos governos dos tucanos, ele prosseguiu aumentando sua malha rodoviária. São Paulo tem a melhor malha rodoviária do Brasil, mas isso veio com um determinado preço, né? As primeiras concessões para privatizações, o Rizzo vai lembrar, foram feitas de modo a fazer com que os pedágios fossem muito caros. Os primeiros pedágios de São Paulo sempre foram muito, muito, muito caros. Sim. Depois, as últimas concessões de 10 anos para cá estão conseguindo negociar pedágios mais baratos. Mas, assim, os pedágios da Bandeirantes, o pedágio da Imigrantes são assustadoramente caros. Tá? Rodar no estado de São Paulo é caro. Você tem os melhores estados, mas é caro. O Tarcísio não altera isso. Então não imagine que o Tarcísio será o cara que vai alterar essa dinâmica no Brasil. Essa é a minha concepção. Não sei se o Rizzo concorda. Ele pode até azeitar algumas coisas e encarar com mais afinco uma crise econômica do que um cara como Haddad, que é um cara que tem concepções muito erradas de tudo. Ainda que seja um cara que imagine um Brasil diferente, para pior. É um sujeito que o perfil dele, talvez, por ser um cara de humanas, mais bicho grilo, meu colega de Sanfran, né, imagino ele um cara mais inventivo, mais aberto às belas artes. É um cara que toca guitarra também, né? Tô fazendo essa comparação para dizer, o Tarcísio, o modelo do Tarcísio, dado que o Brasil precisa de alterações fundamentais na sua forma de pensar o Estado, o Tarcísio não é esse cara. E o exemplo disso é a forma como ele reagiu a uma pressão que ele recebeu dos instrumentos de pressão mais óbvios que existem dentro de qualquer governo, de quaisquer governos na estrutura brasileira, que seria o do judiciário.
o lobby do judiciário foi para cima do Tarcísio e o Tarcísio teve que ceder ao lobby do judiciário. Isso motivou a saída do Guto Zacarias. É o tema, inclusive, do discurso do Guto. Então, o que eu quero dizer? Será que esse Tarcísio que teve que ceder para essa pressão, oriunda, não sei se é defensoria pública, mas, enfim, do judiciário, é o Tarcísio que vai conseguir derrotar o alto funcionalismo, que vai ser uma pressão muito maior, inclui tribunais superiores que podem atuar contra ele? Eu jogo essa pergunta para vocês. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.